Esse vídeo será dividido em duas partes. Você está assistindo a parte 1. Nascida em Santo Amaro da Purificação no dia 13 de abril de 1816, Luísa Margarida Portugal de Barros era descendente de uma rica família do recôncavo baiano, conhecidos como os Borges de Barros. A mãe de Luísa chamava-se Maria do Carmo de Gouveia Portugal de Barros, baronesa de Pedra Branca. O pai de Luísa chamava-se Domingos Borges de Barros, barão de Pedra Branca. O senhor Domingos era um homem muito intelectual voltado para as artes, formado em Direito na Universidade de Coimbra. Também escrevia belas poesias, tendo publicado diversas obras e sendo considerado um dos precursores do romantismo na Bahia. Seu poeta predileto era o italiano Horácio. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Clique no sininho para ativar as notificações. Domingos Borges de Barros possuía grande prestígio na política durante o primeiro reinado de Dom Pedro I, tendo contribuído imensamente para o arranjo matrimonial da princesa bávara Amélia de Leuchtenberg com o imperador do Brasil, Dom Pedro I. Foi o pai de Luísa que arquitetou o casamento entre Dom Pedro I e a princesa Amélia de Leuchtenberg. Inclusive, durante tais acordos matrimoniais feitos na Europa em 1829, Luísa chegou a conhecer a Imperatriz Amélia na Bélgica. Nessa época, a segunda imperatriz do Brasil contava com 17 anos e Luísa 13. Por ter conseguido encontrar uma jovem princesa disposta a casar-se com o imperador do Brasil, Domingos foi elevado pelo imperador como forma de agradecimento ao título de Visconde de Pedra Branca. Aliás, se você quiser saber mais sobre essa história, então assista ao vídeo O Casamento de Dona Amélia e Dom Pedro I. A família Portugal de Barros vivia na França, mas viajavam frequentemente ao Brasil para passar estadias e administrar os negócios lucrativos dos dois engenhos. No Brasil, o Visconde de Pedra Branca era um senhor de engenho e político. Na França, exercia o cargo de diplomata. O Visconde de Pedra Branca era um homem que tinha uma visão muito moderna comparada aos homens de sua época. Ele defendia a abolição da escravatura e sugeriu ainda em 1817 o voto feminino, algo que só se concretizaria mais de 100 anos depois. O Visconde também tinha o costume de dar alforria às mulheres escravizadas que tivessem um certo número de filhos. Também há relatos que o senhor Domingos abrigava em suas fazendas escravizados fugidos de fazendas vizinhas. No recôncavo baiano, o Visconde de Pedra Branca era dono de dois engenhos chamados São João e São Pedro. Tais fazendas não existem mais. Entretanto, suas localizações eram próximas ao atual bairro de Jacuípe, em São Sebastião do Passé. Antes de se casar com Dona Maria do Carmo, ainda quando era solteiro, o senhor Domingos engravidou uma francesa chamada Françoise Elisabeth d'Ernay. Domingos assumiu a paternidade publicamente, e o menino foi batizado como Alexandre Sebastião Borges de Barros. Domingos Borges de Barros, de 36 anos, se casou no dia 20 de maio de 1814 com Maria do Carmo, de 19 anos, que ainda tão nova já era viúva do coronel Manuel Ferreira de Andrade. Maria do Carmo era uma senhora muito rica, tendo herdado de seu primeiro marido muitas terras e propriedades. No segundo semestre do ano de 1815, a senhora Maria do Carmo acabou engravidando. 9 meses depois, ela deu à luz na Bahia a uma linda bebê batizada como Luísa Margarida Portugal de Barros. O senhor Domingos ficou muito feliz com o nascimento de sua filhinha. Pouco tempo depois, a senhora Maria do Carmo engravidou novamente.
e em 1817 deu à luz a um menino batizado com o nome do pai, Domingos Portugal de Barros. Há relatos que Luísa e seu irmão menor, Dominguinhos, possuíam a saúde frágil. Alguns historiadores citam que Dominguinhos era mais velho que Luísa, mas a maioria dos documentos apontam que Luísa era a filha mais velha do casal. Juntos, os irmãos receberam a mesma educação de altíssima qualidade. Foi Dona Maria do Carmo quem ensinou aos seus filhos as primeiras letras do alfabeto. A família unida viajava bastante por conta do trabalho de diplomata do Senhor Domingos. Faziam diversas viagens entre o Brasil, Portugal e França. Em 1825, quando Luísa contava com 9 anos e seu irmão 8, a família viajou a Paris para passar as festas de final de ano lá. Possivelmente por consequência do rigoroso inverno, o caçula Dominguinhos, que já possuía uma saúde frágil, adoeceu e infelizmente acabou falecendo no dia 5 de fevereiro de 1825, em Fontaine-aux-Roses, na França. O Senhor Domingos ficou tão magoado com a morte de seu filho, que prometeu nunca mais voltar à Europa. O corpo do menino foi sepultado na França. Porém, o Visconde de Pedra Branca solicitou aos médicos que retirassem o coração de Dominguinhos e embalsamassem para trazer de volta ao Brasil. Por conta de seu trabalho como diplomata, o Senhor Domingos não conseguiu cumprir sua promessa de nunca mais voltar à Europa, pois precisava resolver questões políticas pessoalmente na França. Desde criança, Luísa demonstrava ser muito inteligente e comunicativa. Porém, seus pais temiam que ela tivesse o mesmo destino de seu irmão falecido, pois Luísa ficava doente diversas vezes ao ano. Quando Luísa contava com 12 anos, seu pai a prometeu em casamento a Miguel Calmon Dupin e Almeida, futuro marquês de Abrantes, que era 20 anos mais velho que a moça. Sabemos que o casamento naquela época era um negócio, e o Senhor Domingos gostaria que Luísa se casasse com Miguel, pois ele a ajudaria a administrar os 2 engenhos na Bahia. A família vivia em harmonia, passando ao longo dos anos temporadas em Portugal, França e Brasil. Aos 15 anos de idade, Luísa já estava com sua formação praticamente concluída. Em 1830, após 5 anos da morte de Dominguinhos, a mãe de Luísa, Dona Maria do Carmo, acabou engravidando novamente. A família recebeu a notícia com grande alegria, e o Senhor Domingos ficou muito feliz com a gravidez de sua esposa. A alegria da família duraria pouco, pois no dia 6 de março de 1831, a senhora Maria do Carmo, depois de um difícil e longo parto, infelizmente acabou falecendo junto à criança. A morte de Dona Maria do Carmo e da criança foi um baque na vida do Visconde de Pedra Branca e de sua filha Luísa. Pai e filha se viam agora completamente sozinhos. Após a morte de sua mãe, Luísa, aos 15 anos, tomou uma postura mais séria, passando a usar roupas de tons escuros até o fim da vida, em forma de luto pela mãe. Após a morte da mãe, Luísa nunca mais usou roupas coloridas. Depois de tamanha tragédia, o Senhor Domingos decidiu voltar à França para continuar exercendo seu trabalho como diplomata e aprimorar a educação da filha, que agora seria sua única herdeira legítima. Pai e filha foram para a Europa, levando junto uma dama de companhia conhecida como Senhorita Blair. Cartas comprovam que Luísa iniciou o curso de matemática em uma cidade francesa chamada Boulogne-de-Sumer, na casa do Sr. Hartwell, amigo do Visconde de Pedra Branca. O Sr. Hartwell também tinha 2 filhas da idade de Luísa, e as meninas se davam muito bem.
Nesse período, o Sr. Domingos precisou voltar novamente ao Brasil, pois havia sido convocado pelo Senado. Luísa, que estava estudando, ficou hospedada na casa da família Hartwell, em companhia de suas duas amigas. Durante a viagem de navio do Visconde de Pedra Branca ao Brasil, ele conheceu duas pessoas importantes. Tratava-se de Manuel Louis Marie Guignard, o Visconde de Saint-Priest, que exercia o cargo de ministro da França no Brasil, e seu primo chamado João Horace Joseph Eugène, o jovem Visconde de Barral. Os três nobres conviveram por mais de 2 meses no navio e desenvolveram grande amizade. Ao desembarcarem no Brasil, os primos se despediram do Visconde de Pedra Branca e não se viram mais. O tempo passou, e quando o Visconde de Barral voltou à França, deduziu que o Visconde de Pedra Branca também devia ter voltado à Europa e decidiu ir visitar seu amigo em sua casa. Eugène conseguiu descobrir o endereço do Sr. Domingos na França. O Visconde de Barral, de 22 anos, foi atendido pelos empregados e conheceu a bela e jovem Luísa, de 18 anos. João Horace Joseph Eugénie era o Visconde de Barral, Marquês de Montferrat e Marquês de Labat d'Avila, nascido na França no dia 19 de outubro de 1812. Eugênie era prima em 5º grau da segunda imperatriz do Brasil, a Imperatriz Amélia de Leuchtenberg, segunda esposa de Dom Pedro I. Assim que Eugênie olhou para Luísa, foi amor à primeira vista. Os dois se apaixonaram imediatamente. Em seu diário, a jovem Luísa relatou ter se impressionado com a postura e beleza do rapaz francês. Os anos passaram, e quando Luísa contava com 19 anos, após concluir todos seus estudos na Europa, recebeu uma carta de seu pai dizendo que já havia passado a hora dela se casar. O Visconde de Pedra Branca lembrou sua filha que ela precisava voltar ao Brasil para cuidar do engenho da família e cumprir a palavra de casamento que ele tinha dado ao futuro Marquês de Abrantes. Ao receber a carta do pai chamando Luísa para a obrigação do casamento, a jovem se negou a cumprir a palavra do pai, pois alegava que Miguel Dupin era feio e velho. Além disso, Luísa se recusava a se casar com alguém que não amava, sem contar que com o casamento ela deveria voltar ao Brasil, algo que não queria no momento. Luísa havia se tornado uma mulher de opinião, algo raro para a época. Após a recusa da filha em se casar com Miguel Dupin, o Visconde de Pedra Branca teve que pedir desculpas e desfazer o trato que havia feito com seu amigo. Relatos afirmam que a amizade dos dois ficou abalada depois desse episódio. Em junho de 1836, Luísa ficou noiva do Visconde de Barral, e em 19 de abril de 1837 eles se casaram por amor. Luísa contava com 21 anos e Eugênio 25. Assim que contraiu matrimônio com Eugênio, Luísa recebeu o título de Viscondessa de Barral e Marquesa de Montferrat. Apesar de guardar o luto por toda a vida e sempre usar roupas pretas, Luísa era uma mulher muito antenada à moda. Ela sabia tudo o que estava em alta na França e se vestia elegantemente. Pouco tempo após o casamento, Luísa decidiu abrir um salão de chá na Rua do Anjou. Esse salão literário, na verdade, era um edifício onde as pessoas iam discutir política, literatura, artes e música. O local era muito bem frequentado pela elite francesa e europeia, que se interessavam pelas artes como pintores, poetas, músicos, artistas, políticos, monarcas e governantes em geral. Nessa época, Luísa desenvolveu uma grande rede de sociabilidade. Ela era conhecida por ter muitos contatos e amizades. Dentre os nomes mais renomados que visitavam o salão literário de Luísa, podemos citar o pianista polonês Frédéric Chopin, os famosos alemães pintores Hermann e Franz Winterhalter, o compositor austríaco Franz Liszt, o filósofo francês Arthur de Gobineau,
e o mordomo-mor da Casa Imperial Brasileira, chamado Paulo Barbosa. Enquanto isso, no Brasil, em 1846, a princesa Francisca, irmã mais nova de Dom Pedro II, acabou se casando com o príncipe de Joinville, tendo que ir morar na França. Chegando lá, Chicá, acostumada com a vida modesta no Palácio de São Cristóvão, ficou deslumbrada com a corte francesa. A princesa brasileira sentiu-se um peixe fora d'água, totalmente perdida e sem amizades, até que ela conheceu a Viscondessa de Barral, com quem poderia conversar em português, dividir confidências e aprender os códigos de etiqueta da corte francesa. A Viscondessa de Barral explicou à princesa Chicá todos os códigos sociais da corte, e elas desenvolveram uma linda amizade. A princesa Francisca solicitou ao seu sogro, o rei Luís Felipe da França, que Luísa fosse sua dama de honra, para que ela pudesse aprender como se portar na corte francesa. O pedido de Francisca foi atendido, e a Viscondessa de Barral ganhou um lugar de honra na corte do rei Luís Felipe e da rainha Maria Amélia, como dama de honra da princesa brasileira, recebendo um alto salário e uma carruagem da Casa Real. Em 1847, a situação política da França começou a ficar turbulenta. Além disso, no Brasil, o pai de Luísa, Senhor Domingos, já idoso, passou a ficar mais debilitado a cada dia. Por esses dois motivos, Luísa e seu esposo decidiram voltar ao Brasil para tomar conta dos dois engenhos. Como era de se esperar, estourou a Revolução Francesa de 1848 e o rei Luís Felipe foi destronado. O rei e sua família foram exilados no sul da Inglaterra, e com a autorização da rainha Vitória, eles foram morar na mansão de Claremont. Ainda no meio da Revolução Francesa de 1848, a Viscondessa de Barral e seu marido decidiram voltar à França, provavelmente para resolver a questão de suas propriedades. Luísa conseguiu pegar objetos de importância afetiva que sobraram após o saque do Palácio das Tulherias. Ela devolveu os objetos à princesa Francisca. Em 1852 foi lançado um decreto francês, onde confiscavam todos os bens do príncipe de Joinville e da princesa Chicá. Os viscondes de Barral ficaram em uma situação ruim, pois como Luísa era a dama de honra, recebia um salário dos monarcas franceses. Além disso, Eugênie era afilhado de Josefina de Beauharnais, a primeira esposa de Napoleão Bonaparte. A Viscondessa de Barral conversou com a princesa Chicá e explicou que precisava voltar ao Brasil para cuidar dos engenhos de seu pai. Ao chegar ao Brasil em 1852, Luísa e Eugênie passaram a assumir as responsabilidades dos engenhos. Porém, seu marido, acostumado com a luxuosa vida na corte francesa, passou a estranhar a rotina nos engenhos na Bahia. A Viscondessa de Barral, diferente das outras senhoras e senhores de engenho, tinha uma boa relação com os escravizados que trabalhavam nas fazendas de seu pai. Ela os chamava pelos seus nomes, algo raro para a época. Quando algum escravizado adoecia, ela tratava de dar algum remédio. Quando alguma escravizada dava à luz, Luísa ia pessoalmente levar mingaus para a mulher. Ela acordava bem cedo todos os dias e ia levar pães frescos aos escravizados das fazendas de seu pai. A Viscondessa de Barral era uma baiana arretada. Ela não era como as outras mulheres da elite que ficavam trancadas dentro de casa e só saíam para eventos religiosos. Luísa andava a cavalo pelas fazendas do recôncavo baiano como uma verdadeira amazona, sempre vestida elegantemente de preto. A Viscondessa de Barral chegou a dar aulas particulares para os filhos e filhas dos escravizados dos engenhos.
Ela era madrinha de muitas meninas e meninos que nasciam nas fazendas. Ela apreciava o lundu e costumava ir ao final da tarde à beira do rio para apreciar o canto e dança de origem africana. Luísa sonhava em ser mãe e tentou por mais de 15 anos engravidar sem sucesso. As cartas revelam que, apesar de ser muito católica, ela procurou curandeiros que pudessem ajudá-la a engravidar. Ao voltarem ao Brasil e se estabelecerem aqui, Luísa engravidou. No dia 17 de fevereiro de 1854, aos 38 anos, a Viscondessa de Barral deu à luz ao seu primeiro e único filho, batizado como Horace Dominique de Barral. Luísa deu esse nome ao seu filho em homenagem ao poeta Horácio. Luísa não teve seu filho no engenho. Ela decidiu ir à cidade baiana para dar à luz, e durante seu resguardo continuou lá se recuperando longe dos engenhos. Porém, aconteceu um surto de cólera na cidade, e ela foi aconselhada a voltar ao engenho em nome de sua saúde e do bebê. Durante sua volta ao engenho, algo aconteceu na estrada de Jacuípe. A Viscondessa de Barral se deparou com 5 crianças abandonadas no meio da estrada. Espantada, ela procurou saber quem eram tais crianças. Luísa descobriu que as pobres crianças eram os órfãos da cólera, nos quais os pais haviam falecido devido à doença. Nesse momento, a Viscondessa colheu as crianças em sua carruagem, interrompeu sua viagem ao engenho e voltou à cidade. Luísa entrou em contato com todas as senhoras da elite do Recôncavo, organizando um grupo voluntário para acolher as crianças espalhadas pela cidade que ficaram órfãs. A Viscondessa de Barral criou uma espécie de instituição para acolher as crianças baianas, onde receberiam alimentação, moradia, educação e uma vida digna. Depois disso, a Viscondessa de Barral entrou em contato com as irmãs vicentinas para cuidarem das dezenas de crianças abandonadas. E em julho de 1854, foi inaugurada a Casa da Providência, tornando-se a primeira casa de assistência feminina do Brasil. A cada dia que passava, o Visconde de Pedra Branca ficava mais fraco e doente. No dia 20 de março de 1855, Domingos Borges de Barros acabou falecendo, e Luísa e Eugênie assumiram totalmente o cargo de sinhá e senhor de engenho. O casal teve que se dedicar totalmente à administração da fazenda. O Visconde de Pedra Branca deixou escrito em seu testamento que no dia de sua morte, todos os escravizados da fazenda deveriam ser alforriados. Entretanto, possivelmente pela intervenção de Eugênio, Luísa não conseguiu cumprir o desejo de seu pai. Seu irmão bastardo mais velho, chamado Alexandre, recebeu uma boa parte da herança. Porém, quem deveria tomar conta dos engenhos era Luísa e seu esposo, pois ela era a filha legítima. Seu irmão Alexandre começou a se envolver com bebidas e maltratar sua esposa e filha, gastando grande parte de seu dinheiro com cachaça. A Viscondessa de Barral, vendo a situação de sua cunhada e sobrinha, observando que seu irmão colocaria todo o dinheiro da herança a perder, abriu um processo contra seu irmão, com o intuito que o dinheiro fosse administrado pela esposa e o futuro de sua sobrinha fosse assegurado. Enquanto isso, na capital imperial, o Rio de Janeiro, o príncipe herdeiro Pedro Afonso havia falecido em 1850, e Dom Pedro II começou a se preocupar com a educação da possível futura imperatriz do Brasil, que seria a partir de agora a princesa Isabel, ou se algo acontecesse com Isabel, que tinha uma saúde frágil, a princesa Leopoldina seria a imperatriz. Acontece que até os 9 anos de idade as princesas tinham aprendido somente a ler, escrever, fazer cálculos básicos e atividades voltadas para as meninas da elite, como bordar, tocar piano e desenhar. Isabel e Leopoldina deveriam receber uma educação igual às dos homens da elite, pois seriam as futuras imperatrizes do Brasil. Dom Pedro II acompanhava as lições das princesas e corrigia suas atividades.
o imperador Dom Pedro II decidiu dar às suas filhas a mesma educação que era dada exclusivamente aos homens da época. Entretanto, ele era um imperador muito ocupado, que dormia pouco, comia rápido e sempre estava em reunião. Ele não teria tempo para ser o professor de suas filhas. Certa vez, o imperador escreveu: "O meu desejo seria tomar sobre mim este encargo, mas o tempo que me resta das minhas obrigações não o permitiriam." De início, o imperador Dom Pedro II pensou que quem seria uma ótima preceptora para suas filhas seria sua madrasta e mãe de consideração, a antiga imperatriz viúva Amélia de Leuchtenberg. A imperatriz viúva, que havia perdido sua filha há pouco tempo, enviou uma carta ao seu enteado pedindo desculpas e recusando o convite, pois estava vivendo um luto profundo pela perda de sua amada filha única, a princesa Maria Amélia, que havia falecido aos 21 anos de idade. Aliás, se você quiser saber mais sobre essa história, então assista ao vídeo A Morte da Princesa Maria Amélia, detalhado. Dona Amélia disse a Dom Pedro II que iria procurar na Europa uma preceptora para suas filhas. Sem poder esperar muito, o imperador mandou uma carta à sua irmã, a princesa Francisca, perguntando se ela conhecia alguma senhora que atenderia às qualidades de uma preceptora para suas filhas. Dom Pedro II exigiu que a preceptora deveria ser alemã, viúva, ter mais de 40 anos, sem filhos pequenos, não ter obrigações fora do Brasil, ser católica, gentil, religiosa, delicada, teria que saber os códigos da corte brasileira para que não perdesse tempo aprendendo. Além disso, deveria obrigatoriamente falar fluentemente inglês, francês, alemão e espanhol. Dentre os 14 requisitos, a Viscondessa de Barral atendia 8. A princesa Chicá sabia que Luísa não atendia às exigências de seu irmão para ser preceptora. Entretanto, Francisca enviou uma carta a Dom Pedro II afirmando que Luísa seria a pessoa mais bem preparada para ocupar o cargo no Palácio de São Cristóvão. Meu querido Mano Pedro, vou começar esta carta falando-te logo do que nos interessa tanto da escolha da aia. Creio que não podias escolher melhor do que a Barral, a qual não é só muito bem preparada como maneiras e princípios sólidos em tudo, mas também sabe bastante. Ela fala perfeitamente bem o francês, inglês e a sua língua. O piano também é muito forte, toca perfeitamente bem, e creio que com mestres debaixo de sua vista e direção, tudo poderá ir como deseja e teres para suas filhas uma educação excelente. O que eu temo é que a Barral não aceite o posto tendo seu marido e, sobretudo, seu filhinho que ela mesma nunca deixa sozinho. Vale lembrar que Luísa nunca abandonou seu filho e seu marido. Eles sempre viveram juntos. O mordomo-mor Paulo Barbosa, que era um grande amigo do imperador, ao saber da indicação de Barral como preceptora, aprovou e incentivou a contratação de Luísa para o cargo, pois o mordomo da Casa Imperial já havia conhecido a Viscondessa de Barral em seu antigo salão de chá na França. Além disso, a Viscondessa de Barral e Dom Pedro II já haviam se visto anos antes. Em março de 1856, Dom Pedro II mandou que Paulo Barbosa enviasse uma carta convidando Luísa para ser a preceptora das princesas imperiais. Entretanto, ao contrário de outras senhoras que aceitariam de cara o convite do imperador, Luísa abriu o jogo e foi direta em seus questionamentos. A Viscondessa de Barral deixou bem claro na carta que ela era mãe, esposa e sinhá de engenho. Além disso, contou que seu marido tinha muitas propriedades na França e que se algum dia ela precisasse voltar à França ou ao engenho na Bahia para resolver problemas, ela voltaria imediatamente. Luísa falou para o mordomo Paulo Barbosa avisar Dom Pedro II que ela jamais deixaria seu esposo e seu filho para trás, e deixou claro que, se quisessem seus serviços, deveriam disponibilizar uma casa próxima ao palácio, para que ela pudesse morar com sua família.
A viscondessa explicou que se Dominique adoecesse, ela não pensaria 2 vezes em voltar para casa para cuidar de seu filho único. Explicou que cuidaria sim da educação das princesas, mas que se acontecesse algum problema não hesitaria em voltar à França. A viscondessa enviou a carta a Paulo Barbosa com a resposta. E ao ler a carta, Dom Pedro II concordou com tudo, mandando que Paulo Barbosa a chamasse o mais rápido possível. O mordomo mandou outra carta a Luísa, dizendo que tudo o que ela exigia seria cumprido. Mas Luísa enviou outra carta fazendo questionamentos sobre qual seria sua posição hierárquica na corte, onde ela iria morar, onde ela iria comer. Na falta dela, quem seria a professora substituta? Como ela iria se locomover até o palácio, entre outras perguntas sobre o cargo. Dom Pedro II mandou Paulo Barbosa responder a Luísa que ela seria a dama da imperatriz Teresa Cristina. Além disso, receberia um aposento no Palácio de São Cristóvão e teria uma casa própria que havia pertencido à Condessa de Belmonte. Dom Pedro II determinou que Luísa iria comer à mesa junto com os imperadores e as princesas. A viscondessa poderia escolher quem seria a professora substituta. E, acima de tudo, Luísa teria carta branca para escolher os professores e tudo quanto fosse referente à educação e bem-estar das princesas Isabel e Leopoldina. Dom Pedro II via que o tempo estava passando, e naquela época as cartas demoravam muito para chegar. Dessa forma, mandou Paulo Barbosa escrever que o salário da viscondessa seria de 12.000 francos anuais, e após o casamento das princesas Isabel e Leopoldina, Luísa receberia uma pensão vitalícia de 6.000 francos. Ela também teria uma carruagem da Casa Imperial à sua disposição a qualquer momento. O imperador prometeu arcar com a educação de Dominique até o dia que ele formasse carreira. Enquanto a viscondessa de Barral negociava com Paulo Barbosa, seu sogro acabou falecendo na França. Depois disso, Eugênio e Luísa, que eram os viscondes de Barral, foram elevados ao título de condes de Barral. Em junho de 1856, depois de 2 meses, Paulo Barbosa conseguiu concluir as negociações com a Condessa de Barral e mandou buscá-la na Bahia com seu filho. Por um curto espaço de dias, Eugênio ficou tomando conta dos 2 engenhos enquanto Luísa e Dominique se estabeleciam no Rio de Janeiro. Se você quiser saber como foi a chegada da Condessa de Barral no Rio de Janeiro e sua vida como preceptora das princesas Isabel e Leopoldina, então assista a parte 2. Valorize a história e compartilhe esse vídeo com seus amigos.